negócios na Il Barista Café. Gente, esse lugar é sensacional, é uma loja de cafés gourmet. Aqui você vive uma experiência, assim como Linkando Negócios. Mande as suas perguntas na nossa rede social. Estamos no YouTube, Spotify, Instagram e agora com pílulas para você se conectar muito mais com você. Então eu trouxe aqui hoje Virgílio Carvalho, especializado em turismo, para falar para a gente o quanto isso transforma o ser humano. Virgílio, por favor, se apresente para o nosso público. Sou Virgílio Carvalho, sou aluno de uma primeira universidade de turismo do mundo, que foi a Faculdade de Turismo do Morumbi, 54 anos atrás, e dediquei esses 54 anos ao turismo do Brasil, do estado de São Paulo, da cidade de São Paulo. E a passagem por empresas como CVC, Meliá, Transamérica, Bahia Tursa e Senac, onde eu tive a oportunidade de implantar alguns dos hotéis escola nesse país também. Então, essa vida do turismo, eu fui enganado quando eu entrei há 54 anos atrás em turismo, porque o que eu queria ser era ser turista. No fim, fui trabalhar em turismo. Mas sou feliz com isso. E trabalhar com turismo é tudo de bom, né? Que a gente trabalha feliz, cada hora num lugar e tudo mais. E ter esse olhar treinado para enxergar negócios no turismo, né, Virgílio? Sempre. Eu tive já a oportunidade de estar em muitos deles, né? Sim. O desenvolvimento da Meliá aqui no Brasil, na América Latina, a rede Transamérica de hotéis, e também na área de governo, na dedicação para a área de formação profissional. Sim. Hoje, na Secretaria de Turismo, eu levo o Fórum de Empregabilidade, que teve um período pós-pandemia, que era colocar os profissionais de volta do trabalho, e agora procuramos 4.200 novos profissionais para o setor de hotéis, restaurantes, bares e similares, e com todas essas normativas trabalhistas. E o perfil do jovem atual, que não quer mais estar no 8 horas por dia, 7 dias por semana, e a nossa atividade é 24 horas por dia, 365 dias por ano, cada dia fica mais difícil. Mas temos encontrado aí bons profissionais recolocando ou colocando na sua primeira função. E lembrar que essa atividade é uma atividade do prazer, porque é sempre de bem receber. Sim. Como conselheiro do Convention Bureau de São Paulo, nós temos o lema que São Paulo é tudo de bom, cada dia melhor que antes. E o governador Tarcísio vai deixá-lo ainda melhor, que todos nós torcemos que nos próximos 5 anos, porque queremos que ele continue nosso governador, a cidade, o governo estará no centro. A prefeitura já está transferindo todos os seus órgãos para o centro. O governo do estado voltará à região do nosso centro e cada dia o centro está melhor que antes. O triângulo do centro com atrativos como o café, né? Afinal nós estamos numa loja, numa empresa especializada em café, e esse triângulo do centro de São Paulo tem sido o grande atrativo do café. E cada vez mais o Vivo Centro, a Associação Comercial de São Paulo, tem feito para que comerciantes e trabalhadores voltem ao centro. Sim. Agora eu queria que o senhor falasse especialmente, né, dos números, porque olha, quando o governo estiver implantado lá naquela região, vai mudar muito a configuração de tudo aquilo lá e os números também, né? Totalmente. A volta ao centro é importante. Sim. Eu me lembro que há 25 anos atrás, eu fui coordenador de turismo do estado com o secretário Marcos Arbeitmann, dono da Maringá Turismo e que se afastou para ser secretário do governo do Mário Covas, e eu colaborei com ele nesse período. Nós fizemos um levantamento de negócios e oportunidades para o estado de São Paulo que tinha um valor de 5 bilhões de reais. Uau. Naquele 25 anos atrás. Mais de 3 bilhões já foram concretizados. E recentemente o secretário Roberto de Lucena, com o seu Fórum de Empreendimentos, levantou
mais de 20 bilhões em oportunidades de negócio para o estado de São Paulo. Quando a gente fala em bilhões, talvez quem esteja nos assistindo fale, esses números são números. Não, o turismo do estado de São Paulo e da cidade de São Paulo vem crescendo a cada dia. Nós já somos o principal portão de entrada do turismo internacional no Brasil, embora a TAP tenha distribuído aviões por todo o Brasil. Mas São Paulo como destino de saúde, só para assustar vocês, todos pensavam que ia dizer destino de negócio, destino de evento, destino de saúde, por exemplo, a Avenida Paulista, os hotéis daquela região já representam quase 10% da sua ocupação, com viagens de pré-operatório, operatório, pós-operatório, para saúde, beleza, dentário e assim por diante. O turismo do estado de São Paulo já está com 1,2 viagens por habitante, ou seja, dos 44 milhões de paulistas, nós já temos 49 milhões de viagens realizadas. O PIB do estado de São Paulo de turismo já está na casa dos 11%. E aí vão me dizer lá, turismo 11%, e a agricultura, e a indústria. Quero dizer que nós, do turismo, seremos a economia do futuro. Sim. Lembre-se que o turismo antes de mais nada, uma atividade que envolve a mão de obra, principalmente, serviços. Sim. A agricultura está se mecanizando, a indústria já está robotizada. Então, será a área de serviços, em especial o turismo, que vai realizar isso. E somos nós, do turismo, a atividade econômica do turismo, quero que todos que estão nos vendo agora, num programa como esse, que é de negócios, entenda essa importância do turismo. Em 2030, nós já seremos um trabalhador em cada 10. E só para ter uma ideia, de uma maneira... talvez um trabalhador no turismo e cada 10 pessoas, é isso? Cada 10 trabalhadores, um estará no turismo. Uau! E lembrando da importância distributiva dessa atividade que gera emprego, gera renda e gera postos de trabalho. Só para terem uma ideia, cada vez que cada um de nós gasta R$100 fora da nossa casa, em outro município, 40% viram imediatamente salários e encargos. Os outros 30% correspondem a bens de consumo supérfluo. Esses bens de consumo são da agricultura local, da indústria, atrativos culturais e assim por diante. E os outros 30%, dependendo da ganância de empresários e de governos municipais, serão 15% de lucro e 15% de impostos pagos que serão redistribuídos na comunidade. Então essa importância do turismo é que deve ser levada adiante. E não esquecendo, você tem feito entrevistas importantes sobre ESG, eu tenho acompanhado, lembrar da importância que agora, com a NR1, o turismo será a ferramenta para desbloquear, para ajudar a evitar problemas de relação de capital e trabalho, de queixas trabalhistas com aqueles que estão em outras atividades. E o turismo poderá ajudar a relaxar, a equilibrar cada um dos trabalhadores brasileiros. Agora você falou uma coisa muito importante, porque o turismo, ele é capaz, né? Quando você tem a inteligência do turismo, você é capaz de chegar numa fazenda cheia de mato e trazer um monte de gente para viver uma experiência ali e monetizar. Porque, na verdade, o que é uma coisa muito comum para você, na sua região, o que é muito normal para você, pode ser algo extraordinário para outra pessoa que jamais viu. Nós temos tantas crianças, né, que vivem trancadas no quarto, que pensa que o leite vem da geladeira do mercado, né? Ela não faz ideia o que é uma vaca, qual o cheiro que tem, qual é a experiência de ver o céu cheio de estrela, porque aqui na cidade a gente tem muita luz artificial, não consegue nem sentir um ar puro, né? Então, imagina como é transformador você ir num lugar que não tem nada e fazer aquilo monetizar com um turismo de responsabilidade, um turismo que se preocupa com ESG e faz as pessoas
dali ficarem felizes em estar ali mesmo, né? Sem precisar sair dali para conseguir dinheiro para construir a sua vida, não é isso, Gi? Você me deu uma boa dica, né? Há 25 anos atrás, também com Marcos Arbeitman, nós fizemos o primeiro guia de turismo rural. Sim. 1.200 propriedades. Servia pão de queijo, suco de laranja, um café. Hoje são mais de 5.000 no estado de São Paulo. Uau! Já temos roteiros do vinho, roteiros da cachaça, Sim. roteiros do queijo, ou seja, o turismo criando e monetizando atividades agrícolas. Eu tive a oportunidade com o nosso ex-ministro Roberto e o Tirso Meirelles aqui da Federação da Agricultura em lembrar, tenho estado em eventos da agricultura exatamente mostrando isso. Hoje o turismo é atividade econômica complementar da agricultura. E lembrando isso que você disse, que leite não nasce em caixa de isopor, que ovo não nasce em caixas de isopor também. E que o importante, para os caipiras da capital possam conhecer o interior, nossos filhos poderem andar de pé descalço, conhecendo todos os animais. E que galinha não chama quinor, chama galinha. E é isso que o turismo rural, e aí nós falaríamos de mais de 20 segmentos do turismo, como eu falei, de saúde, turismo rural, esportivo, de eventos e assim por diante. E lembrando que essa atividade econômica faz com que você, que é um caipira da capital, possa ser fazendeiro por um fim de semana sem ter que se responsabilizar, nem brigar com o MST, nem pagar impostos federais. Você será um usuário desse serviço. E exemplos hoje não são mais só daqueles serviços limitados. Imagine a qualidade hoje de um hotel como o Hotel da Fazenda Dona Carolina, Uau. Que eu tive a oportunidade de ajudar a implantar junto com o sempre lembrado Chico Santa Rita. Nossa, eu tô até emocionada aqui. Adorei a sua colocação perfeita, né? E assim, nossa, tem muita coisa para falar sobre turismo, porque turismo, ele, como você falou, resgata as pessoas, né, que estão fazendo turismo e resgata a pessoa que está ali proporcionando tudo isso, né? É uma experiência que a gente precisa cada vez mais fomentar. Eu queria que você me falasse, por favor, se você tem os números sobre essa virada cultural, porque eu não participei de muitas, mas essa me impactou bastante porque eu estava lá. Eu estava lá com cantores internacionais, foi maravilhoso. Olha, cada lugar que a gente ia, policiais, aliás, cumprimentei uns policiais, eles não conseguiram entender que eu estava cumprimentando, porque a gente está numa transição ainda, né? Faz pouco tempo que os policiais deixaram de ser hostilizados pela população, né? Então, tudo isso é um aprendizado, né? Tudo uma coisa nova. Eu estou muito feliz, hein? Quero mandar um beijo pro Ricardo, nosso prefeito. O prefeitão foi feliz, foi realmente a maior virada cultural. Falam em 5 milhões de pessoas Uau. Que foram assistir, mas não se lembre que muitas foram a vários shows que foram contadas, né? Sem querer inflacionar esse número. Todos Mas foram gratuitos, né? todos gratuitos, com integração de metrô e ônibus gratuito também. E lembrando que foram mais de 20 palcos, desde a região sul, onde os caipiras da capital ainda não conhecem essa região, que é importante. Você pode, inclusive, de barco, atravessar de Santo Amaro para essa região. Isso é novo, né? Já há 2 anos, né? Então, é novo. E é servido como um transporte urbano, mas no fim de semana tem sido utilizado como lazer. E lá se encontram tribos indígenas ainda, temos grandes manifestações de religiões africanas e toda a nossa represa, que é muito grande, né? E eu tenho assim um sonho, né? Como vivendo há 54 anos o turismo, de que um dia a gente possa valorizar esse oceano de água doce que une a represa de Guarapiranga às águas da região do ABCD. Então isso hoje seria um oceano de água doce que ainda não foi explorado como deveria por aqueles que dirigem a região do ABC. É isso aí. E os números, eu te falei, grandes números e de participantes e de palcos, né? Mas foi a maior virada cultural. E eu tenho acompanhado de perto o trabalho do nosso Fabrício Cobra, que é o secretário
das administrações regionais que, pós-evento, já estava na rua, com cada regional, limpando e deixando em ordem a cidade para a segunda-feira de trabalho, que é o nosso negócio. Arquiteto, você já sentiu que, por mais que trabalhe duro, parece que o mundo ao seu redor está mudando mais rápido do que você consegue acompanhar? Já se pegou pensando: como posso me destacar? Como posso ser reconhecido em meio a tanta concorrência? Essa é a realidade de muitos profissionais, especialmente para quem vive na arquitetura, um campo em constante evolução. Mas o que você faria se, em um único evento, você pudesse virar a chave da sua vida profissional, ganhando não só novas habilidades, mas também uma rede de contatos poderosa e uma inspiração que te levasse a um nível de sucesso que você mal imaginava ser possível? Estamos falando do Congresso Arquitetura e Bem-Estar, que promete não só ampliar suas conexões, como também sua visão e sua relevância no mercado. Está preparado para saber o que ele pode fazer pela sua carreira? Inscrições abertas pelo site arquiteturammstar.com. Te vejo lá! Estou muito feliz de estar recebendo Dr. Fogagnoli, do Instituto Fogagnoli. Muito obrigada pela sua presença no nosso programa. Por favor, se apresente. Cléo, eu que agradeço pelo convite. Eu acho que esse tipo de programa, Linkando Negócios, traz muita informação. E a gente está aqui para justamente isso, né? Eu digo que o meu lema é sempre mais informação, mais orientação e menos medicação para a nossa população, porque ninguém aguenta tanto remédio, meu Deus do céu. É para isso que a gente veio hoje, conversar um pouquinho, falar para você sobre o nosso trabalho, sobre o que a gente desenvolve, sobre o nosso pensamento, né? Que é um pouquinho diferenciado, como diz o outro. Às vezes é um pouquinho fora da caixinha, mas às vezes precisa ser, né? É verdade. E no caso, eu queria que você falasse para as pessoas um pouco mais sobre o Instituto, porque o Instituto ele atende milhares de pessoas, né? E essa doação que vocês fazem, a generosidade, esse amor que você distribui para todas as pessoas, é uma coisa que a gente precisa dar espaço, dar voz e falar: olha, o que você põe atenção cresce. Sim. Vamos pôr atenção no amor, né? Na generosidade e no bem-estar das pessoas. Mas é o que está faltando, né? Essa empatia com as pessoas, esse amor, né? Essa carência das pessoas. As pessoas às vezes precisam mesmo de um acolhimento. Sim. Não é só remédio, né? A gente vê um médico hoje e me parece que o médico está linkado só à medicação, à receita, a exame. Tem que ser um pouquinho mais do que isso, né? Você abraçar mesmo as pessoas, sentir mesmo o que essas pessoas sentem, transmitir mais tranquilidade para elas, a conscientização. Eu digo para as pessoas sempre que essa expansão da consciência, para eles se conhecer a si próprio, faz muito bem para eles, ajuda demais no tratamento, né? E muitas vezes eu falo para eles: vocês vêm aqui buscar a cura e vocês nem sabem que vocês estão trazendo ela. Ela está dentro de você. A gente precisa de uma mudança de vida, de expansão mesmo, de saber aonde tem que ir, né? O que tem que fazer. E o Instituto Fogagnoli vem de encontro a isso, né? A gente montou o Instituto Fogagnoli com a intenção de acolher as pessoas, de ajudar as pessoas. Foi na época da pandemia, né? Por uma necessidade minha e também uma necessidade das pessoas, porque elas precisavam de orientação, precisavam de ter um lugar aonde elas poderiam saber do que se trata, o que ela poderia fazer naquela época que a gente passou, que foi terrível do Covid. Então o Instituto, as pessoas me procuravam muito. E eu mesmo, como médico, trabalhando na UTI Covid, eu também não conseguia dar toda a atenção que eles precisavam. E o número de pessoas era muito grande, né? Na época do Covid. Então eu recebo normalmente 10, 15 WhatsApp por dia. Naquela época eu chegava a receber 200, 300 WhatsApp. E aí ficou inviável, porque eu não conseguia dar esse retorno para as pessoas naquele tempo que eles precisavam. E aí foi a ideia que surgiu da gente montar o Instituto, organizar esse serviço, né, para a gente poder acolher melhor os pacientes, dar uma resposta, conseguir reunir algumas pessoas também que tenham esse propósito de ajudar. E aí nós colocamos uns computadores, fizemos algumas parcerias com clínicas, no próprio Instituto, e aí eu pedi para as pessoas irem até lá, que eu fazia a consulta, trocava uma receita, via um resultado de exame, para dar uma assistência melhor. O Instituto foi criado com essa finalidade, de realmente ajudar as pessoas no momento que mais as pessoas precisavam, e nem sempre era só com uma medicação, muitas delas era orientação mesmo e informação. Foi criado assim há quase 4 anos, vai fazer 4 anos agora em julho, e tem sido um sucesso, porque a gente não para de trabalhar lá, mas a gente faz o que gosta, e a gente faz com carinho, aí é fácil fazer, né?
E me fala, quais são as especialidades que você atende lá? Eu mesmo atendo no Instituto como médico da família. Eu atendo um pouquinho de cada coisa, né? Atendo a clínica médica, atendo um pouquinho de pediatria, saúde da mulher, não sou ginecologista, então a gente diz como saúde da mulher para a gente poder ajudar. Saúde do homem, saúde do idoso, ou seja, a gente atende tudo um pouco. Então, um pouquinho de cardiologia dá para a gente fazer, um pouquinho de endócrino, até a parte de ortopedia, coisas mais fáceis, menos complicações. Agora, quando a gente precisa de uma especialidade maior, de uma segunda opinião, nós fazemos os encaminhamentos para esses pacientes. E como a gente tem um bom relacionamento na cidade, em torno da cidade também, nós temos muitas clínicas de parceiros, amigos, médicos meus, que ajudam muito. Ou eles fazem uma consulta gratuita, eles disponibilizam para a gente algumas consultas gratuitas, ou com um preço bem razoável para poder ajudar as pessoas. E aí a gente faz o encaminhamento e coloca essas pessoas lá. Tanto para a parte médica mesmo, quanto para, por exemplo, para diagnóstico de imagem. O ultrassom eu não tenho lá, mas tem clínicas e amigos, parceiros que nos ajudam. Uma clínica de um médico, de um amigo meu, que faz a parte de ultrassom, ele vai fazer 20 consultas para ultrassom e de repente ele conseguiu só 18 pacientes e sobram 2. Aí ele manda para nós, a gente vê quem precisa mais, quem tem menos condições financeiras e a gente doa o ultrassom. Ou com preço bem razoável. Isso também é ESG, né? Porque você está incluindo as pessoas, você está abrindo espaço, né? Dando possibilidade dela se cuidar, dela se tratar, enfim, maravilhoso, muito bom. Então, o ESG que vocês fazem lá não tem só a ver com a saúde, mas também com a consciência que vai melhorar a família toda. Que tem tudo a ver, na verdade, com a saúde, é a conscientização das pessoas, né? Eu, às vezes, com meia hora numa consulta médica e para fazer um pedido de exame, para fazer uma receita, você leva 5 minutos. Então, esses 25 minutos é na conversa, né? No diálogo, é mostrar para eles que eles precisam transformar a vida deles, que eles precisam ter essa conscientização, que eles precisam saber que a alimentação que eles estão fazendo, infelizmente, está tendo um problema. Nós temos hoje uma doença que chama-se doença nutricional, e pega todos nós, né? E eu digo para eles, não adianta a gente tratar do problema, a gente tem que tratar da causa deles. Então você tem uma gastrite, né? E você está dando remédio para gastrite. Agora, qual é a causa da gastrite? É carboidrato, é pão, massa, bolo, bolacha. Então a gente tem que tirar a causa para poder tratar do problema. Se não, Cléo, veja bem, a gente trata do problema e aí continua a causa. Então eu dou a medicação para melhorar e ele come para piorar. Eu dou medicação para melhorar, ele come para piorar. Então nós não vamos sair disso, né, meu amor? Então é essa conscientização, é essa explicação que a gente dá, porque a gente vai o dedo na ferida mesmo, a gente vai aonde precisa ir para realmente fazer a mudança. Senão a gente só vai ser mais um mesmo. Se chegar lá com uma dor de estômago, eu te passo um remédio e fica por isso mesmo, né? Bom, eu tive câncer de pâncreas e para eu estar aqui falando com você, eu tive que mudar minhas comidas, meu modo de ver a vida, minhas panelas, a minha casa, eu tive que mudar tudo para poder estar aqui falando com você, porque o câncer de pâncreas mata, assim, 95% das pessoas, né? Então, eu, graças a Deus, estou aqui para falar com você e sugerir para você que observe mais o que você come, né? Porque, olha, quando eu tive que tirar açúcar, farinha branca, arroz branco, carne vermelha, berinjela, tomate, assim, foi bem agressivo porque eu estava com uma situação do organismo muito debilitada, né? Eu fiz um tratamento ortomolecular com o Dr. Roberto Castro. Beijo, Dr. Roberto Castro. E ele faz essa leitura como você, porque o ser humano, ele não é uma mão separada do braço, separado do cotovelo, que agora tem médico para cada pedaço do seu corpo, né? É o joelho direito e o joelho esquerdo. Então, mas aí o ser humano é integral, gente. Se você tem um problema na coluna, pode ser por causa do seu pé. Então, você tem que fazer uma leitura do ser humano como um todo, para poder você dar uma cura que seja realmente algo eficiente. Parabéns pela sua iniciativa. Eu não sabia que tinha só 4 anos, porque quantas pessoas... É muita gente que ele atende. Quantas pessoas você atende por mês? Ô, Cléo, é que lá a gente faz os mutirões. Dentro dos mutirões da saúde, chega ônibus, chega van, e aí é uma superlotação. A gente aluga a cadeira e coloca lá fora, porque não cabe o pessoal.
Eu sou o único médico que realmente vai atender o pessoal no Instituto. E a gente faz, assim, um atendimento diferenciado. Esses ônibus, quando chega, eu não deixo ninguém descer do ônibus. Eu vou lá, entro dentro do ônibus, dou as boas-vindas, explico o que é o Instituto Fogagnoli e digo para eles, aqui vocês são respeitados, aqui a gente faz o que gosta, porque aqui a gente não ganha um centavo, ninguém mantém o Instituto. Então, quando a gente levanta de manhã, ou no meu caso nem levanto, porque eu normalmente venho de um plantão, né? Então, quando a gente vai fazer esse trabalho, a gente vai fazer porque gosta. Então, não faz sentido a gente maltratar o paciente, a gente não dar atenção para o paciente. Porque se fosse para fazer isso, era melhor a gente ficar em casa descansando, né? Então, quando a gente é um voluntário, que a gente não recebe um tostão e tem toda essa força, garra para ajudar, então tem que ser diferenciado. E aí eu recebo essas pessoas dentro do ônibus, as pessoas vão lá, saem do ônibus, tem lá é uma garagem, a gente fez algumas modificações, é uma casa que é alugada, né? Então a gente tem despesa, né? Eu falo para as pessoas, é difícil a gente manter uma entidade dessa, porque as pessoas, eu falo, eu faço a consulta da senhora gratuito. Eles falam, mas eu não acredito, uma consulta dessa, nesse nível gratuito. Eu falo, olha, eu na verdade estou mentindo, eu pago para fazer essa consulta para a senhora. Porque chega no final do mês, a gente tem que tirar do bolso para poder pagar algumas contas. Então, essa é a realidade, é a verdade isso que a gente fala, né? Então, o pessoal se sente muito acolhido, muito em casa lá. E aí a gente faz esse atendimento. E nesses mutirões, chegam lá pessoas de todas as regiões, não é só Suzano, o Alto Tietê todo, vem gente da Baixada Santista, vem gente de Guarulhos, vem gente de vários locais, e a gente faz um atendimento humanizado. Eu peço para eles, tenham paciência, porque é muita gente e eu quero dar atenção naquilo que puder para vocês. Ainda digo para eles, não dá para a gente contar toda a história da senhora, florear. Eu preciso ser objetivo. A senhora veio porque a senhora está sentindo isso, a senhora precisa disso, disso. Para a gente ser mais objetivo, para a gente dar aquela assistência naquilo que eles estão precisando. A gente chega a atender lá mês 2.000, 2.500 pessoas. Nos mutirões chega a 150, às vezes 200 pessoas no mutirão. Começa 8 horas da manhã e não tem horário para acabar. A gente acaba, a gente termina mesmo o nosso expediente quando termina com o último paciente que tiver. Se eles tiverem paciência, nós ficamos lá até a noite, viu? Até a hora que precisar. É a hora que precisar. E nesse sentido, nós temos o programa Linkando Negócio vem abrindo espaço para diversas pessoas que praticam sustentabilidade, que praticam inclusão social, que têm técnicas, às vezes têm equipamentos, às vezes têm ferramentas, às vezes têm estudos que podem fazer bem para o meio ambiente, fazer bem em relação à inclusão social, trazer transparência nas negociações, que isso que é ESG. E respeitar o meio ambiente nunca vai sair de moda. Respeitar o ser humano nunca vai sair de moda. ESG nunca vai sair de moda. Sempre vai estar sendo uma coisa importante na nossa vida. Em função disso, doutor, estamos abrindo mais uma vez, o ano passado premiando 50 empresários na Lesp, médicos, engenheiros, arquitetos, dono de feira, dono de mercado, dono de hotel. Sim, um público importantíssimo, né, com um network riquíssimo, e a gente premiou eles para dizer para cada um deles, assim como eu quero dizer para o senhor, o seu trabalho é muito importante, eu sou muito feliz porque sua vida existe, entendeu? E muitas pessoas são transformadas através do seu conhecimento, então a gente quer fazer isso de uma forma adequada, num órgão oficial do governo, como fizemos ontem, o ano passado na Lesp. Criamos também um troféu, né? Bacana. O troféu ano passado foi feito de madeira de reflorestamento. Eu mesmo fui lá, comprei a madeira, nós cortamos, nós lixamos, nós colamos, Bacana. Deu tudo certo. E esse ano nós temos um artista plástico, que é o Hervé, a pessoa que fez esses quadros maravilhosos. Que temos Marilyn Monroe, temos um lobo ali, Oscar Niemeyer. E nós temos o EV, ele fez o nosso troféu desse ano, que será com cristais Murano. Nossa, que bonito. E de uma forma sustentável. Sim. Né? Então, a gente tem uma parceria com a fábrica e fizemos aí esse trabalho. Parabéns. Queremos parabenizar todas as pessoas que praticam sustentabilidade. Então, você que está assistindo aí na rede social, no Instagram, no Spotify, no YouTube, se você conhece alguém que pratica sustentabilidade, assim como o Dr. Fogagnoli, em qualquer outra área, nós queremos dar voz para o seu trabalho, porque isso, doutor, faz parte
de repente, até criar métricas para o governo. Porque o que é um instituto? É uma pessoa que faz uma coisa que o governo não está dando conta. Sim, isso aí. E nesse caso, que contribuição que o senhor dá, né? Que é um trabalho que vai muito além de um atendimento, de um remédio, né? Às vezes do acolhimento é muito maior do que só você dar um remédio para a pessoa. Então, se você conhece alguém, manda lá na nossa rede social indicação para a gente poder interagir com essa pessoa e entender como que a gente pode agradecer o trabalho dela, seja gravando uma entrevista, seja participando do livro, porque esse ano a gente quer que as pessoas não só recebam o prêmio, mas também contem a sua história. E nós temos o COP30, lá no COP30 tem pessoas do mundo todo que vão se reunir para falar sobre as práticas sustentáveis. Mas o governo não sabe de todos os acessos que nós já temos. Nosso programa lá tem 450 entrevistas já quase, né, de pessoas que praticam não só arquitetura e decoração, mas também práticas sustentáveis como o senhor. Então, eu sou muito grata pela sua participação no nosso programa. LKN Cortinas. Cortinas, persianas, papel de parede, tapetes, tudo personalizado para trazer mais conforto térmico, conforto acústico, controle de privacidade e luminosidade. Sabe quando você quer fazer aquele trabalho? Fica uma luzinha na sua vista atrapalhando, te dando desconforto e tudo mais? A gente pode te ajudar com isso. Chame 11 9 80 80 14 48. LKN Cortinas. O João Moura, da Paraíba, mandou a seguinte pergunta: qual a maior dificuldade de implementar a NR1 nas empresas? Então, gratidão, doutora Fabiana Ratti, por estar aqui nos prestando essa assessoria. Olá! Então, um ponto seríssimo na dificuldade de implementação é o ego. O ego, uma coisa que não é assim, um ponto que todos têm, e assim, eu vou explicar baseado em Freud. Muitos falam sobre, fulano é muito narcísica. O que é isso? Então, Freud explica que, primeiro, que o narcisismo é a base, o ser humano precisa de um certo narcisismo, porque também aquele que não tem nada de narcisismo, é quase assim, ele não consegue tomar banho, ele não tem vontade de sair de casa, ele não está se amando, ele não está gostando dele. E para Freud, a construção do narcisismo é feita durante os primeiros momentos da criança, não primeiro, assim, durante a infância, não é? Enquanto ela passa, a criança vai passando, vai aprendendo, vai tendo toda a relação com os pais, com a escola, com os amigos. Então, a criança vai entendendo o que ela é capaz de fazer, o que não é, e nisso vai tendo uma construção do aparelho psíquico, ou seja, narcisismo. Só para falar que o narcisismo é a base do aparelho psíquico, do emocional, é super necessário ter. Agora, qual o problema? Os extremos, não é? Tanto o não ter narcisismo, vai lá falar com o seu chefe, ele vai gostar, assim, não dá, não consigo, não. Nossa, assim, isso é terrível, a gente precisa tratar, precisa cuidar, porque ter coragem, achar que as nossas ideias são interessantes e mesmo ter coragem, nossa, é uma besteira. Paciência, não é? De besteira em besteira a gente vai tendo uma ideia melhor, a gente vai tendo um relacionamento com as pessoas e por outro lado, a questão que a gente fala do ego e tal, então esse narcisismo vai montando esse ego, a nossa imagem assim. E, por outro lado, a gente fala bastante daquele que é muito egóico, muito narcísico. E esse é um dos grandes problemas, né? A fogueira das vaidades. A pessoa vai com uma ideia, pode ser até uma ideia legal, mas a pessoa, por ego, não aceita, não admite, algumas vezes vai lá e ainda dá a ideia como se fosse dela própria, por exemplo, não é? Ou mesmo não escuta o outro, não passa como um trator em cima do outro. Então, esta questão egóica nas empresas é um grande ponto em todos os lugares. E qual a solução disso? Eu preciso falar tratamento. É sempre bom a gente se cuidar, se conhecer. E o ego, muitas vezes, é aquela questão assim, de que a gente, se eu estou com um risco no rosto, todo mundo vê, menos eu.
E essa é a grande questão do aparelho psíquico, que todo mundo tá vendo que eu tô sendo escandalosa, ou que eu tô sendo, que eu não tô sendo agradável, ou que eu tô falando demais, mas a própria pessoa não vê. E não é uma imagem que a gente vá no espelho como um risco e que, então deixa eu arrumar aqui. Não. O aparelho psíquico, a gente precisa de um outro, a gente precisa de um feedback. Então, aí assim, encerrando, é só a ideia assim, Lacan, ele dá uma solução bem interessante, que é a ideia assim, de que existe o ego, que é essa imagem, quase uma capa que a gente usa, e existe o sujeito do inconsciente, nós somos divididos. E o que é esse sujeito? É a nossa essência, é aquilo que... Então, assim, como é que a gente pode baixar o ego em prol de um projeto em comum? Se todos querem a melhoria da empresa, se todos querem que um projeto passe, vamos baixar o ego, vamos ouvir o outro. E essa questão, não tem uma fórmula mágica, é um exercício, leia um Café com Freud Lacan número 1, que a gente fala de várias saídas possíveis para as empresas em lidar com a saúde mental, com o aparelho psíquico. Essa é a minha contribuição de hoje. Gente, o universo é perfeito e maravilhoso, abundante, está tudo disponível para você. O que você quiser, você vai lá e pede. Pede e faz a sua parte. Que se você não fizer nada, tenha certeza, Deus nunca vai te tirar do colchão, tá? A sorte sempre vai te pegar no meio do caminho, praticando alguma coisa. E nesse sentido, hoje estou recebendo aqui o professor Oswaldo. Cozinheiro Sem Fronteira, não é isso, professor? É isso aí. Sem fronteiras. Sem fronteiras. Hoje devemos viver sem fronteiras. Sim. Porque quando você mentalmente se bloqueia achando que tem fronteiras para conversar, para perguntar, para estar debatendo aqui nesse ambiente tão cordial, entre amigos ou às vezes entre inimigos, é bom que essas fronteiras sejam excluídas. Sim. Porque o homem e a mulher, quando bloqueiam um modo de se expressar, de sentir, de viver, deixa de viver, de sentir o que verdadeiramente, segundo um critério pessoal, deixa de pensar no alto, que é onde está nosso verdadeiro Senhor. É isso aí. Quando a gente tem uma conexão com o universo, a gente está preparado, né, com autoconhecimento, nem a gente se para. A gente não tem limites. Eu mesmo vou falar um negócio para você, viu, professor? Olha, apresentadora de TV, eu não estudei para fazer isso. O universo me trouxe aqui. Eu tenho uma empresa de cortina e persiana, aí eu fiz uma venda de um produto para um político. E aí, quando eu fui fechar o pedido, o marido viu que o meu carro valia menos que o pedido. E ele falou, não, a minha esposa quer comprar, mas não vou comprar. Cancelou o pedido. Eu entendi que eu precisava melhorar minha comunicação com o mercado. E aí eu comecei a gravar um programa de TV, já estamos na televisão há 7 anos, já passamos no SBT, na Bandeirantes, no Tecom Brasil, TV Aberta, TV Guarulhos, em vários lugares. Agora, sabe o que aconteceu? Depois que eu tive problema de saúde, né? Eu combinei com o meu corpo que a cada ano que passar eu vou ficar mais jovem. Está disponível para você também. Tem que fazer a minha parte. Mas sabe o que eu ando fazendo agora? Estou lançando meu 3º livro em junho, né, falando sobre as técnicas terapêuticas que eu utilizei quando eu estava doente. Já saiu no cinema. Desculpe. Sem Fronteiras, já saiu no cinema, né, no filme da Patrícia Marques. E, recentemente, criei uma música. Eu que nunca fui música, não estudei para isso, com auxílio da IA, fui lá e criei uma música, a letra é linda, mês que vem a gente vai lançar também a minha música. E o senhor também canta, né? Bom, o cantar é uma... Eu estudei canto lírico nos maiores teatros do mundo, o Teatro Colón. Fiz minha carreira no teatro a partir dos 15 anos. Meus pais, de origem italiana, queriam que o filho cantasse. E me dediquei a isso, a ideia era essa. Eu sou professor na arte cênica para teatro de ópera, algo pouco complexo, na visão
que temos hoje, simplista e pobre do mundo, mas quando eu falo uma coisa diferente, que coisa estranha. Não é estranho. E o canto sempre foi minha vida. O canto me recuperou do problema das doenças, da pandemia, da vida, porque o canto é vida. E a vida, ele resgata o sentir interior da pessoa. A terapia é isso. Eu sou terapeuta. Sim. Fiz arte-terapia na Faculdade Paulista de Artes há muitos anos atrás, e a gente com arte-terapia atendeu muita gente com música. Que maravilha. Arte-terapia com a música. Então, é bom que você tenha incluído a música dentro de teu repertório de vida. Sim. Deus é maravilhoso, né? Ele me permitiu muitas coisas e tudo que você quiser, faz que nem eu. Vai lá e faz, gente. Não limite a sua vida. Seja uma pessoa sem fronteiras. Eu queria também agradecer a presença do Francisco e queria ver com você, Francisco, né? Você que é uma pessoa de hotelaria, uma pessoa também que não tem fronteiras, está em vários lugares, em vários mercados trabalhando, né? É admirador do professor Oswaldo, né? É fã número 1 do professor Oswaldo, acompanha o trabalho dele de perto. Então, gostaria que você se apresentasse e nos falasse aí como você... Qual é o brilho que você vê no professor Oswaldo? O papel muito bom estar aqui, né? Um querido professor Oswaldo, chefe sem fronteira, uma pessoa apaixonada que vive da arte, que vive principalmente dos valores do turismo, né? Conectando toda a cultura argentina, né? Nossos irmãos, né? Todos os valores que a capital Buenos Aires tem, a riqueza arquitetônica, a gastronomia, né? O acolhimento do argentino, que o brasileiro, né? É muito bem recebido, mas também os argentinos amam o nosso país, né? É o segundo público internacional que está presente, né? Ano a ano, né? Com crise, sem crise, o argentino está aqui, ama nossas praias, ama a nossa cultura, o samba, isso é muito bom. E falar dele, é uma pessoa super calorosa, um homem de fé, né? É um homem que busca através do calor humano, através da música. Eu que também, você sabe disso, né? DJ, né? Sou DJ da antiga, mas locutor, sou uma pessoa, um pesquisador musical, né? Eu conheço todos os estilos de música, né? Tive um ambiente residencial muito rico e ter ele é muito importante, porque ele já alegrou grandes eventos e festas que eu estive, e trazer essa cultura dele para dentro desse momento podcast é muito importante. E aí, no caso, os cozinheiros sem fronteira, eles ficam em quantos países? Olha, Cozinheiros Sem Fronteira foi criada há mais de 30 anos atrás. Um dos fundadores argentino, Dr. Lehmann, que faleceu há 1 ano e meio atrás. Hoje, nosso presidente é um grande amigo há muitos anos, o professor Celso, que realmente estudou muito. Ele tem pós-doutorado nos Estados Unidos nessa área. Realmente 30 anos como professor. Hoje o presidente atual da Cozinheiros Sem Fronteiras está em mais de 50 países. Ela é o braço social de Aregala Internacional. Aregala é a Associação de Restauradores Gastronômicos. Foi criado com a ideia de integrar a América, e hoje também são 52 países que formam parte de Aregala, e Cozinheiros Sem Fronteiras é o braço social, e a parte ligada à Aregala, que realiza desenvolvimento de capacitação, desenvolvimento de propostas gastronômicas a nível de educação, né? Isso é muito importante, e por primeira vez as duas entidades, é um brasileiro que preside as duas.
Quisiera ser el primer motivo de tu vivir y así poder estar muy juntos en un soñar. Eso y mil cosas y el libro aquel que me acompañan desde mi niñez. Eso y mil cosas, tuyas mi vida, quisiera ser. Eso y mil cosas y el libro aquel que me acompañan desde mi niñez. Eso y mil cosas, tuyas mi vida, quisiera ser. Quisiera ser como la canción que te guste más y así poder estar muy juntos en un soñar. Soy mil cosas y el libro aquel que me acompañan desde mi niñez. Soy mil cosas, tuya es mi vida. Transforme seu espaço com a beleza da natureza. Entre em nosso Instagram e entenda como o paisagismo cria ambientes únicos e acolhedores, planejados com carinho e dedicação. Paisagista Edivaldo Soares, sua paisagem, nosso compromisso. Linkando Negócios está hoje gravando na AB Casa Fair, uma feira que reúne pessoas do segmento de decoração, arquitetura, muitos produtos incríveis para deixar a sua casa maravilhosa. E nós fomos recebidos, nós fomos convidados pela Associação Comercial para montar esse podcast aqui, para registrar as pessoas incríveis que passam por esse espaço. Mas eu não poderia deixar de falar especialmente da Associação Comercial. Então, Thelma, muito obrigada por nos receber aqui no seu espaço, na Rua K12, né, na ABDK, AB Casa Fair. Está acontecendo. Você já veio aqui em outras feiras, Thelma? Sim, já vim aqui em outras feiras. É o segundo ano que a gente está nessa parceria com a AB Casa. Está sendo muito importante para a Associação Comercial, porque uma vez que ela é a casa do empreendedor, é uma entidade centenária, ela tem muito para apoiar o empreendedor. Claro, com certeza. E com certeza aqui tem muitos empreendedores. O que eu fico fascinada aqui com essa feira é que ela reúne pessoas do mundo todo, né, gente? Pessoas que produzem em Santa Catarina, no Brasil inteiro. Então a gente não consegue visitar todos os fornecedores e aqui reunimos todas as informações. Por favor, se apresente. Sou Thelma, sou consultora de eventos da Associação Comercial de São Paulo, uma entidade que tem 130 anos e que tem feito a diferença na vida do empreendedor. Ela tem desde o lado institucional como o lado comercial, que é o lado que fica ali próximo do empreendedor para que possa facilitar o dia a dia da vida dele, né, nos negócios. Tudo que ele precisa ele vai encontrar dentro dessa entidade com toda a facilidade, com todo o apoio. É isso aí, gente. Eu também quero agradecer especialmente a Gislaine, né, que nos conectou aqui, abriu as portas do espaço para que a gente pudesse trazer esse conteúdo para você que está aí nos acompanhando no YouTube, na rede social, na TV, linkando negócios, sempre trazendo informações para você ter uma casa mais bonita e você ser mais feliz, né? Thelma, eu queria, por favor, que você falasse mais sobre os serviços da Associação Comercial. Então, a Associação Comercial, ela tem uma gama de serviços, que vai desde o balcão do empreendedor, onde a gente tem um certificado digital, a gente tem um setor que cuida dos conflitos também, que é o SEMAC, a gente tem a parte de eventos, né, onde a gente leva o network para os empreendedores, capacitação por meio da
FAC-SP, que é a Faculdade da Associação Comercial de São Paulo. Então, tudo isso faz muito sentido para o empreendedor. Ele estar aqui com a gente, ele conhecer todos esses serviços, ele participar dos nossos eventos. A gente tem um grupo, temos 15 grupos de WhatsApp, se chama Ativar Negócios, onde cada grupo, hoje a gente tem mais de 250 empreendedores, fazendo ali conexões, fazendo negócio, fazendo parceria, e tudo isso faz a diferença. Tanto que o nosso slogan é: nosso negócio é apoiar o seu. E isso faz toda a diferença já nessa fala. Nossa, que maravilha! 15 grupos de network. Quanta gente incrível a gente vai achar lá. Sim, com certeza, muito. E assim, as pessoas entram nesses grupos, né? E ali ela começa a fazer parceria, ela começa a fazer negócio, ela começa a participar mais da entidade, porque ela tem um acesso direto com relação aos eventos que vão acontecer. São eventos institucionais, eventos comerciais, todos realmente para promover aí as empresas, promover o empresário, porque é isso que a associação comercial faz de melhor. Então, é isso que você encontra na associação comercial, um network rico de pessoas iluminadas, pessoas brilhantes, com negócios incríveis e muita inovação e tecnologia, né? Sim, sim. Não só na associação comercial, mas nas pessoas que participam, né, nas indústrias e tudo mais, porque São Paulo é um lugar onde tudo acontece. Aqui, gente, o que vem de inovação normalmente aparece primeiro aqui. Não só porque você tem se você tiver um produto inovador, você vai precisar de fornecedores que sejam equivalentes. Então, como aqui tem uma diversidade gigante, tanto na área de alimentação, da decoração, da indústria, da tecnologia, aqui você consegue fazer qualquer coisa, não é isso? Consegue, com certeza. Uma casa que tem esse alcance, ela realmente consegue fazer muito mais aí pelo empresário. E é uma casa que também está focada no ESG, né? Já que promove a inclusão social. Né? Tem aqui qualquer pessoa que quiser se associar, ela tem um conteúdo, ela vem aqui, ela tira suas dúvidas, ela vai ser ajudada de todas as maneiras para que o seu negócio evolua, mas principalmente com o calor humano, né? Porque você pode de repente ter muitas chances de resolver as suas questões aí nos meios normais, na internet, mas com um ser humano olhando para você e falando: olha, este caminho é mais curto. Isso não tem preço, não é verdade? Verdade, não tem preço mesmo. E a associação comercial tem um custo bem pequenininho, paga uma vez por ano, é isso? Isso. Então, a forma da associação comercial trabalhar, ela é justamente para simplificar. Então, já vai pelos valores, pela necessidade do empresário, para que ele realmente tenha o plano que faça mais sentido para ele, né? Que atenda de fato a necessidade dele. E aí temos também alguns grupos especiais, né? Como o grupo de mulheres, né? Existe também o Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura, que é um conselho focado em fomentar o empreendedorismo feminino. E tem muitas ações também nesse meio. Você trabalha há quanto tempo na associação comercial? Há 18 anos eu estou na Associação Comercial de São Paulo, uma empresa que me acolheu e que foi transformadora na minha vida. É mesmo? É. Eu sou na Associação Comercial CLT, mas meu marido, ele é um empreendedor, minha filha é uma empreendedora, meu filho também, e todos são associados também dessa casa, porque ela encanta realmente. Então você chega aqui e não quer sair nunca mais, né? Não, você chega aqui e não quer sair nunca mais, porque realmente é uma casa forte, é uma casa que cuida do colaborador, e isso faz muita diferença. E também vocês têm a possibilidade de fazer muitos cursos, né? De se aprimorar sempre, né? Até pela nossa faculdade, a FAC São Paulo, dentro da própria casa, nós, colaboradores, podemos estudar, fazer graduação, fazer a pós, né? E aí tudo vai se construindo e a gente vai fazer mais também dentro da casa. Maravilha. Essa FAC, ela funciona como? É online, é presencial? É online, é presencial, ela é EAD, né? Como a gente fala, né? E isso facilita muito, porque o alcance dela é a nível nacional. Então, a pessoa pode estudar de qualquer local e, assim, o suporte é muito bom.
E a FAC, ela tem muitos cursos para oferecer. Entrando lá na FAC SP, vocês podem conhecer mais a respeito da nossa faculdade também. São quantos cursos? É tudo graduação normal ou tem pós-graduação? Não, tem graduação normal, tem pós-graduação. Em quantidade de cursos, eu não sei porque esse ano já iniciou a grade nova, né? Então, eu não tenho os números aqui para te passar. Mas são vários cursos focados no varejo, né? Pós-graduação também, de gestão, todos para fazer realmente assim com que o empresário possa disponibilizar isso para seus colaboradores, para sua família, para ele mesmo. Muitas vezes ele está precisando ali fazer uma pós também, né? Se atualizar, e a gente dá toda essa oportunidade com diferencial de valor, com diferencial na forma de fazer esses cursos também. Aí tem o acompanhamento, tem o certificado, Sim, né? Faz uma prova, se você pode passar ou não passar, tem verificação. Sim, tudo está totalmente ok com o MEC, né? MEC. E então isso também faz a diferença, né? Em as pessoas entenderem que é uma faculdade realmente feita para o empreendedor, para o varejo principalmente, né, que precisa hoje desse suporte. Agora me fala sobre a associação comercial. Se eu me cadastrar em uma, eu posso frequentar todas? Sim, se você se associou, você se associa à Associação Comercial de São Paulo. E diante disso, você pode participar das 15 unidades que a gente tem dentro da cidade, todas elas em pontos estratégicos, para que o empresário tenha facilidade de ir até a nossa casa, para que ele possa chegar lá e ser atendido rapidamente, porque a gente tem um balcão para atender esse empreendedor, a gente tem a nossa parte administrativa que cuida lá dos eventos, e então vai ter toda essa receptividade aí dentro da casa. Quando você fala em eventos, como que é? Vocês fazem festas, temáticas, por período? Como que é isso? Vamos lá, a gente tem eventos tanto comerciais quanto institucionais. Os comerciais são aqueles que promovem o network, são aqueles que trazem um conteúdo dedicado, são aqueles que trazem parceiros também. E a gente tem o institucional. O evento institucional, ele é aquele que a gente faz homenagens, é aquele que a gente comemora o aniversário da Distrital, comemora o aniversário do bairro. E tudo isso está sempre linkado com o empreendedor. Linkando negócios. Acompanhe a gente aí no YouTube, Spotify, nós estamos sempre falando da Associação Comercial, até porque o ano passado nós estivemos muito próximo da Associação Comercial de Guarulhos, gravamos 19 podcasts lá, falando sobre a ESG. Né? Então nós trouxemos um conteúdo muito relevante, empresários, médicos, políticos, pessoas do mercado que praticam sustentabilidade. Afinal de contas, as mudanças climáticas já afetou a todos nós, não é verdade? Verdade. Nós precisamos melhorar o nosso compromisso com o meio ambiente. Isso é uma questão de vida para todos nós. Então, eu sempre menciono a associação comercial porque são pessoas responsáveis, que praticam a inclusão social, pessoas que estão atentas às tecnologias, inovações, de como melhorar o seu negócio, como você diminuir o consumo de carbono tendo práticas mais assertivas. Né? Porque quando você erra menos, você diminui o tempo do trabalho, diminui o tempo da sua produção e isso economiza carbono, economiza energia elétrica, economiza o tempo de gasolina, enfim, uma série de coisas que você vai economizar se você for mais assertivo. Então, quero te convidar também a acompanhar o nosso programa Linkando Negócios, onde a gente fala sobre temas que vão... A gente entende, vai trazer um pouco mais de consciência. Nós não mudamos ninguém, né? Mas a gente gosta de falar de coisa positiva, coisa que seja boa, né? Para mim, para você, para o mundo todo. Porque afinal de contas, tudo que a gente faz reverbera, não é verdade? Tudo que a gente faz reverbera, sem sombra. Imagina o que reverbera a associação comercial com esse capital humano, né? Essas pessoas que são conectadas, que estão atentas ao associado, que têm a vida direcionada para fazer bem ao empresário. Quantos empresários têm as suas vidas mais felizes, né, mais eficientes por causa da associação comercial? Muitos negócios sendo fechados, muita gente conhecendo a casa do empreendedor, né? Se associando também, porque é uma oportunidade dele fazer parte da casa e a gente está aproveitando tudo isso realmente
para dar visibilidade à nossa marca, para dar visibilidade à Associação Comercial de São Paulo, pois afinal de contas, o melhor que ela faz é apoiar o negócio das empresas, né? Tudo que as empresas têm aí, a gente tem uma certa participação para que fique ainda melhor, né? E Linkando Negócios, estamos em vários lugares, temos um podcast itinerante. Se você aí tem interesse de registrar quem passa pelo seu stand numa feira, chama a Cléo do programa Linkando Negócios. Vai ser um prazer a gente te conectar com o seu cliente, para você entender melhor o que ele pensa, o que ele representa no mundo e como você pode encantar melhor o seu público. Gratidão. Obrigada. Linkando Negócio, para mim, é para você, é para o mundo todo.